A gente deve partir do pressuposto bíblico. Veja, eu entendo, a gente ouviu muito, né, a palavra de Deus, que o marido deve dar vida pela sua esposa. Gente, tem muita gente que acha que aquilo é literal. Veja, eu tenho algumas coisas para pagar. Se eu perguntar à minha esposa que me ama, se ela quer que hoje mesmo eu parta e vá morar com Cristo, você quer, amor? De jeito nenhum. Eu louvo a Deus pela igreja que nós estamos no momento. A igreja nunca cobrou deles como se eles fossem pastores. Ah, você tem que saber disso da Bíblia porque você é filho de pastor. Você tem que andar assim porque você é filho de pastor. Não, eles são membros tal qual os demais. Cada um no seu devido papel. O homem precisa ser o provedor, o protetor da família, entendeu? A esposa é aquela que circunda, está ali ao lado, não é atrás de um marido bem-sucedido, é do lado. Ela está ajudando a cumprir uma missão que Deus deu a ela. Olá, minha gente, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui em mais um Papo de Família, hoje, juntamente com você, aqui no nosso canal de podcasts, o Maranata Cast. Já agradecendo a você pela sua interação, por você também, né, ter abençoado aqui o nosso canal no YouTube, o Maranata Cast, através da sua visualização, do seu compartilhamento, lá no nosso Instagram também. Se você não segue, segue lá também o @maranata.cast, porque lá também tem muitos recortes para você, lá tem interação, lá tem muita palavra de Deus também. Claro, os nossos entrevistados estão por lá também, tá? Então você segue a gente, @maranata.cast no Instagram e aqui no YouTube, MaranataCast, compartilha para todo mundo. Hoje, Papo de família, e eu vou falar de quê? De família, né? Tô recebendo um casal aqui maravilhoso e a gente tem muito assunto para tratar com eles, porque são 21 anos, vão fazer 21 anos de casados, ou já fizeram 21 anos de casados? Fizeram 21 anos de casados, então tem muita história para contar, viu, meu povo? Eu tô aqui com o meu querido pastor Rosivaldo e a pastora Daniele, da Igreja de Deus do Ibura, da UR11, não é isso? Estão aqui conosco, esse casal que já é querido aqui da Maranata, né? E agora no podcast, lógico, eu não poderia deixar de trazê-los. Sejam bem-vindos, primeiras damas, viu, pastor? Por favor. Seja bem-vinda, pastora Dani. Eu que agradeço, Akla, que Deus abençoe sua vida. Abençoe também o Maranata Cast, que muitas vidas possam ser tocadas e que possamos aprender juntos como manter nossa família mais firme na rocha que é Cristo. Amém. Pastor, seja bem-vindo, pastor Rosivaldo. Amém. É uma alegria estar aqui e fazer parte também do Maranata Cast. É uma alegria. De vez em quando tenho visto os conteúdos, vi muitas pessoas especiais que admiramos vir e é muito bom o conteúdo. Uma alegria estar aqui, honrado com o convite. Amém. A honra é nossa de receber vocês dois aqui, não é? Lá no começo do Maranata Cast, aí eu falei, conversei, pastor, pra gente vir, só que vocês estavam em agenda, não foi? Tirando férias, e a gente já começa com essa, porque pastor e pastora, seja esposa, missionária, tem que tirar um tempinho também para relaxar com a família, né, pastora Dani? Tem, porque somos seres humanos. Nós temos uma ideia, uma falsa ideia que pastor é super-herói. E hoje o que nós vemos, um quadro de boa parte de pastores doentes mentalmente, com depressão, com burnout, porque se desgastam mentalmente, se doam a outros seres humanos e não têm um tempo para si e para a família. Quantos pastores são bem-sucedidos no ministério, mas a família está toda se esvaindo. E nós aprendemos uma coisa, isso eu nunca sofri em relação ao nosso casamento. Prioridade, são duas coisas, férias. Então, 2 vezes por ano, nós tiramos 15 dias de férias. A igreja já sabe, a igreja já se prepara. Nós ensinamos isso à igreja e também nossa folga pastoral. Nós, toda segunda-feira, o Ministério da Denominação Igreja de Deus no Brasil, está lá no Edigide, que é o estatuto, que toda segunda é dia da folga pastoral. Então, nenhum pastor pode trabalhar neste dia. Então, a gente até aproveitou e estendeu também, dizendo que nenhum líder de departamento também deve trabalhar na igreja neste dia, na segunda. Por quê? É o dia que nós estamos em família, nós saímos para namorar,
tomar um cafezinho, passear no calçadão. Nas férias, 15 dias com os nossos filhos. Nós saímos 15 dias em julho, 15 dias em janeiro. É sagrado porque é o tempo de férias Sim. escolares, então nós conciliamos, porque nós precisamos nos reabastecer. Para quê? Porque a gente volta já calmo, sereno, mas cheio do fogo. E assim nós trabalhamos com mais amor pelas ovelhas. Um pastor, quando ele está desgastado, ao invés de cuidar, ele fere. Quantos pastores estão ferindo as ovelhas porque centralizam tudo, né? Ai, porque se eu não tiver, a igreja não manda. Se eu não tiver, a igreja não vai. Se eu não fizer, nada vai. Não, isso é um pastor, um líder centralizador. O pastor, ele não pode centralizar. Ele tem que saber delegar. Nós já ensinamos às ovelhas que eles não são nossos, eles são do Senhor. Então, independentemente quem prega, independente quem canta, quem dirige, eles têm que cultuar o Senhor. Claro que o nosso papel é estar ensinando, mas há tempo para todas as coisas. E a mesma coisa os líderes de departamento. Na segunda, ninguém trabalha, para ninguém depois dizer: não, meu casamento faliu porque eu estava trabalhando 24 horas, 7 dias na semana na igreja. Não, senhora, ou senhor, você tem o seu dia de folga com a sua família. Uma coisa que eu acho bonito que o Osivaldo, ele nunca bota cabrecho assim em relação a um exemplo aos diáconos. Uma vez ou outra o diácono fala: pastor, esse final de semana eu não venho à igreja. Eu vou viajar com minha família, eu vou à praia. Vá, meu irmão, vá na paz. Não, de jeito nenhum, domingo é do Senhor. Um domingo ou outro perdido. O diácono não tem o direito de sair com a família passear de jeito nenhum. Aí depois está a família do diácono toda destruída porque o diácono só vivia na igreja. Então, nunca colocamos assim cabresto: você tem que ficar só na igreja. Não, tem que ter o seu tempo com a família. Tenha o ministério também, mas se sua família não for bem, o seu ministério também não vai bem. Uma coisa que, desde que nós casamos, isso é prioridade. As nossas ovelhas não nos ligam na segunda. Quando liga, a gente faz: irmão, é urgente. Se não for urgente, dá para esperar amanhã? Dá, pastor. Agora, claro, quando tem o enterro de alguém, nós vamos na segunda, algo muito... Nós aprendemos isso com o pastor Luciano Subirá. Sim. Ele, certa vez, nós vimos isso num podcast, ele falando que saiu um vídeo, ele vive muito viajando, né? E teve um filme que estava saindo já de cartaz, já era o último dia da sessão, e ele marcou de sair com o filho dele para assistir esse filme. E nesse dia, um casal liga para ele: pastor, o senhor tem que vir aqui, o marido, porque eu e minha esposa vamos nos separar, tal, vem aqui agora. Ele disse: meu irmão, olha, hoje eu não vou, eu tenho algo muito importante e não dá para eu lhe atender hoje. Mas vamos fazer o seguinte: amanhã, eu estou de 8 da manhã até 10 da noite na igreja. Vá para lá, que eu vou lhe atender com o maior prazer. Mas hoje, não. E o que é que o senhor vai... mais importante que o meu casamento que está acabando? O senhor está entendendo, não? Ele disse: meu irmão, eu marquei de assistir um filme com o meu filho. É o quê? O meu casamento está acabando. E o senhor está dizendo que vai assistir um filme com o seu filho? Aí desligou o telefone. Aí na hora... o pastor Luciano ficou com assim, a consciência assim, doendo, mas eu vou assistir o filme com meu filho. Eu prometi e vou. No outro dia ele esperou o casal, nada do casal, nada. Quando chegou a noite, ele preocupou-se, né, e ligou para o irmão: não, cadê o senhor? Eu tô aqui lhe esperando, eu vou lhe atender, venha com sua esposa. Não, pastor, não precisa mais. Não, mas venha. Pastor, eu tô dizendo que não precisa mais. Por que não precisa? Porque quando o senhor acabou de dizer aquilo, eu desliguei o telefone com muita raiva, eu olhei para minha esposa e disse: tá vendo? Olha o que teu pastor disse, que não vinha porque ia sair para o cinema com o filho dele. Ele disse: esse é o seu problema. Se você desse a prioridade à sua família, assim como o pastor deu à família dele, nós hoje não estaríamos na situação que nós estamos. As que depois disso foi uma porta para o diálogo. Eles conversaram, se perdoaram e ficou tudo na paz do Senhor. Agora imagine se o pastor Luciano Subirá tivesse dito não ao filho, ia tentar resolver o problema do casal, talvez nem tivesse ajudado e estaria com problema com a família dele também. Então, nós entendemos que para estar bem no ministério, nós precisamos estar bem entre família também. E que bom, né, pastor, assim, que tá no estatuto da igreja, né? Eu tenho isso decorado. É. Assembleia Nacional de 1987. Nossa! Que tudo! Meu Deus, É mas desse assim, jeito. eu achei muito bonito isso da igreja, essa atitude, né, dos patriarcas da igreja de Deus, né, de Sim. implantar isso aí. Muito lindo.
A gente deve partir do pressuposto bíblico. Veja, eu entendo, a gente ouviu muito, né, a palavra de Deus, que o marido deve dar vida pela sua esposa. Gente, tem muita gente que acha que aquilo é literal. Veja, eu tenho algumas coisas para pagar. Se eu perguntar à minha esposa que me ama, se ela quer que hoje mesmo eu parta e vá morar com Cristo, você quer, amor? De jeito nenhum. Porque ela está dizendo o seguinte, se eu for, a vida não é tão fácil quando é os dois. Então, veja, quando a Bíblia vai fazer um paralelo do amor de Cristo pela igreja e do amor do marido, é realmente um sacrifício, mas não é morte. A única pessoa que morreu pela igreja foi Cristo. Aquela, se você levantar um dado, não falácia, uma narrativa falsa, se você levantar o dado nos Estados Unidos hoje e orçar um seguro de vida para pastor, é a profissão, entenda-se, o plano de saúde entende como uma profissão, embora seja uma vocação, um chamado, é o plano mais caro que existe, porque é muito devastador emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Veja, por questões éticas, eu não vou dizer, nós temos um amigo em comum que visita os estudos da Rádio Maranata. Uma vez ele foi pregar na nossa igreja e depois a gente teve um café de comunhão. E ele ficou das 9h30 até quase meio-dia falando da dor dele. E ele disse, eu tive burnout. E burnout, essa depressão mais aguçada, né? essa enfermidade tão má, qual é o inimigo dessa pessoa? É exatamente o ambiente de trabalho. Então, imagine um pastor sofrer porque está indo à igreja. E não era uma questão espiritual, me entenda, eu vou falar com todas as letras, não era o diabo tentando acabar com ele, é exatamente o cansaço, tudo que ele passa. Então, quando você não cuida de você, a gente, na verdade, vai adoecer. Quem não se cuida, adoece. Eu queria apenas fazer uma correção. Veja, quando a gente fala assim, a gente não tem nenhuma atividade na igreja. Tem pastores que arrasta-se no final de semana, ele dá todo o gás, dá a vida no final de semana e na segunda-feira ele está numa reunião na igreja, fazendo o quê? Então, quando a gente diz, por exemplo, evitem qualquer coisa nos WhatsApp da igreja, porque eu acompanho. Toda notificação que tem nos grupos do WhatsApp, eu acompanho. Sim. E às vezes eu pergunto, veja, o que a gente deveria deixar passar? Um aniversário, porque não tem como dar um aniversário, feliz aniversário no outro dia, alguma coisa mais grave. Então, assim, a gente tenta para que ninguém nos culpe. Eu faço com frequência essas perguntas aos meus líderes, como é que está a família, como é que está o tempo de qualidade. E assim, é o tempo da gente. E outra, alguém fala, o pastor está caminhando com a esposa no calçadão. Não, gente, não paga nada para você caminhar. Poxa, você pode, se você não tem um carro, você pagar um Uber. Eu não sei como é que Uber ganha dinheiro nesse país. Nunca vi um negócio aí, porque é mais barato do que táxi. Você paga o Uber, vai com a sua esposa, paga 5, 6 reais numa água de coco, se quiser come uma tapioca, volta para casa e está renovado. Ver o mar, isso é algo muito bom. Então os pastores precisam entender que o único que morreu pela igreja foi Jesus. Ele sim, morreu literalmente. Você deve fazer o trabalho. Nós também nós não somos aquela igreja que tem culto todos os dias. Temos um culto de oração de 8 às 10 da manhã na quarta. Não é o jabá não, viu? Não, mas eu estou dizendo para explicar, para dar um contexto. Claro, pastor. À noite, na quarta-feira, a mesma quarta, a gente tem um culto de doutrina. Nas quintas-feiras, geralmente tem reunião de homem de 15 em 15 dias, alguns ensaios quando é necessidade, e na sexta-feira à noite, evangelismo. Um culto de jovens no sábado, quando não tem um culto, tem os G6 nas casas. Então a igreja jamais seria, na verdade, culpada dessa pessoa perder a família. Sim. Outra coisa, algumas igrejas não têm o hábito de começar na hora e terminar na hora. O nosso culto do domingo termina às 20h30. Dá para você pegar um lanche e tal. No sábado, às 21 horas, na quarta-feira, 21 horas. Se um adolescente chegar dizendo, terminou tarde o culto, é mentira. Então, a gente faz de tudo para que essa pessoa não sofra. Então, descansar, gente, é algo que é princípio bíblico. E a Bíblia diz o seguinte, veja, Deus, ele não se cansa, mas descansou de toda a sua obra no 7º dia.
O que é que ele estava ali nos ensinando? Gente, o céu é a terra do descanso. E a gente precisa aplicar isso. Durma cedo, se cuide, vai cuidar das tuas taxas, vê o que está de errado e vai fazer alguma coisa. Mas se você não descansa, como é que vai? E os próprios membros da igreja, quando nós voltamos das férias, descansados, a gente vê outros lugares, é um tempo que você lê, você pega mais a Bíblia do que antes, você ora. Então, é a bateria sendo carregada. Então, muitas famílias, veja, quantos pais milionários diz hoje, eu perderia tudo para ter o amor do meu filho, o reconhecimento da minha esposa, dos meus parentes, porque a pessoa se doa tanto. Veja, eu sei que é um podcast cristão, mas Dalai Lama, uma vez, uma filosofia dele, eu não estou aqui defendendo a crença, mas ele disse uma vez, eu não entendo os homens. Gastam a vida toda para ganhar dinheiro. Na velhice, gasta todo o dinheiro para ter saúde. Então, o que é que ele está nos ensinando? Equilíbrio acima de todas as coisas. Então, pastor que você está ouvindo, você que tem família, priorize. Esse testemunho do pastor Luciano Subirá é algo que nos ajuda bastante. Veja o que a esposa disse. Tem coisa que precisa ser priorizado. A sua família é o seu primeiro ministério. Eu ainda faço uma correção. Primeiro, cuide de você. Paulo disse isso. Cuide de ti mesmo e da sã doutrina. E a Bíblia diz, se alguém não cuida dos da sua própria casa, dos seus familiares e os da sua própria casa, é pior do que o infiel. Então, se você precisa cuidar de você, o descanso é um princípio que deve ser observado. E no curso Casados para Sempre, eu encerro essa minha participação dizendo isso. Uma coisa que nunca saiu da minha mente. O curso Casados para Sempre diz assim, toda vez que o homem quebra um princípio bíblico, esse princípio bíblico quebra esse homem. Então descanse, meu amigo, durma, assiste um desenho, coma uma pipoca com seu filho, com a sua família, jogue um frescobol, faça alguma coisa e aproveite férias. Tem gente que acha lindo o pastor com 2, 3 telefones. Gente, olha, preste atenção aos pastores que estão ouvindo, as pastoras que estão ouvindo. Se você morrer hoje, acredite, a maior briga vai ser quem vai assumir o teu lugar. Então, veja, não acredite que você é insubstituível. Então, por isso, você precisa estar bem. Só cuida bem de alguém se esta pessoa estiver bem. É verdade, pastor. É verdade. Doente não cuida de outro doente, né? Exatamente. É complicado. E nas igrejas, o que a gente tem mais visto realmente é isso, né? É. Ao mesmo tempo que eu tenho visto também muitos pastores jovens como vocês, que vocês são jovens, Oh, Obrigado. Jesus. Pra mim, apesar é uma dos benção. cabelos Glória a brancos do pastor, Ai, mas pastora. eles são jovens, é um casal jovem, com uma responsabilidade enorme, né? Mas, assim, de incentivar isso realmente, né? De se cuidar, de passar um tempo com a família. Porque antes a gente via muito isso, que era igreja, culto segunda, como o senhor falou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e entrava pro círculo de oração. Isso. E círculo de oração tem visita, e tem ensaio, e tem evangelismo, e tem o dia do culto. Então, assim, a mulher, ela não tinha o tempo para estar com o marido, e o marido, se fosse obreiro da igreja, menos ainda. E se não fosse crente, piorou. É. Porque ele ia botar a culpa na igreja, a mulher não tá tendo tempo para ele. Uhum. Mas eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo, né, liderança guiando as pessoas por esse caminho de se acolher, de se amar, e que não precisa estar se matando, né? A Isso. gente se desgasta, claro, pela obra, porque a gente está ali envolvido, mas não precisa, né, se matar, como o pastor disse. O único que morreu pela igreja foi Jesus, Foi né, Jesus. né, pastor? Você faça com zelo. Paulo diz assim, a única coisa que Deus exige dos seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Então, o que é isso? Paulo disse, olha, Timóteo, você precisa tomar alguma coisa, inclusive o vinho, se era ou não era alcoólico, eu não vou entrar na questão aqui, mas ele diz assim, toma um pouco de vinho para ver se melhora a tua enfermidade. O que é que Paulo estava dizendo? Um pastor precisa, gente. O que mais tem são pastores doentes. Veja, hoje o que você tem de filhos de pastores que não querem ouvir a palavra igreja. A igreja me roubou meu pai, a igreja me roubou minha mãe. Nós estivemos
entramos numa pizzaria de um casal amicíssimos nossos, de um ministério muito importante, e eles disseram, estamos com o filho de um pastor aqui, o camarada bem sucedido e tal, mas ele não gosta de ouvir. Por quê? Porque ele perdeu praticamente o pai e a mãe com a atenção que eles davam para a igreja. E assim, Áquila, não era bem a pauta, mas você perguntou antes aqui nos bastidores pelos nossos filhos. Sim, a sim. gente tem problemas com os nossos filhos nas férias. Quando eles estão fazendo prova, nossa igreja tem 2 cultos no domingo. Um às 8 da manhã, de novo, eu fazendo o jabá. Mas não tem é problema, isso. Não, diga, tranquilo. pode falar. Veja só, 8 da manhã a gente tem um culto. E às 18h30, às 20h30, temos o nosso segundo culto. Eles não são os pastores. De vez em quando ele diz, pai, eu vou, na verdade, para o culto de manhã. E o restante do dia eu vou estudar. Daniel, esses dias, fez isso. Ele disse, olha, ele foi dormir 00:30 e 6h30 da manhã ele estava acordado, de pé, para a gente chegar às 8 horas no culto. A mesma coisa faz a nossa filha. Veja, uma das coisas que a gente tem problemas é quando a gente tira os 15 dias. A gente não força os nossos filhos. Algumas vezes ele diz, pai, eu vou faltar o culto de doutrina para estudar. Eu preciso colocar isso aqui em ordem e tal. Isso, veja, se eles vão com alegria, por que eu vou forçar? Agora chega os 15 dias, porque você... Eu vou dizer. Aí, resultado, veja só. Nesse tempo que a gente tira férias, eu não sou um peso, eu não sou de cobrar, mas eles amam a igreja que eles fazem parte. Então, eles vê de forma sadia. Quando a gente está de férias, assim, olha, as férias são pastorais. Eu vou ensinar na sala da escola dominical, aí o outro diz, eu vou tocar. E diz, gente, mas a gente está de férias. Não, mas as férias são pastorais. Isso significa que eu não sou, na verdade, uma pessoa vitoriosa ao ponto de dizer que um dia eu não posso me decepcionar com os meus filhos. Mas eu vejo que eles gostam. Eles porque a gente amam do ambiente da ama igreja. o ambiente da A igreja. igreja não nos cobra. Uma É. coisa que eu acho bonito, que eu vejo também outros filhos de pastores se lamentando porque a igreja cobra deles como se eles tivessem a obrigação tal qual os Obrigação. pastores. Eles não são pastores. Eles não tiveram a opção. Vamos dizer, eu tive a opção, quando eu conheci Rosivaldo, ele já era pastor. Então, Há eu quase tive a 8 opção. anos. Você vai se tornar esposa de pastor. Quer? Quero. Mas meus filhos, eles não tiveram essa opção de escolher se queria que os pais fossem pastores ou não. Eles sofrem renúncia que outras crianças não sofrem. Um exemplo, geralmente, festas de aniversário e tudo mais é quando? Domingo. Domingo, é. Eles raramente podem participar. É raro, porque estão na igreja. Mas uma coisa que eu louvo a Deus pela igreja que nós estamos no momento, a igreja nunca cobrou deles como se eles fossem pastores. Ah, você tem que saber disso da Bíblia porque você é filho de pastor. Você tem que andar assim porque você é filho de pastor. Não, eles são membros tal qual os demais. Só uma vez eu me lembro, só uma vez mesmo. Eu lembro quando o Daniel era pequenininho, e depois a tia da EBD veio falar comigo. Olha, eu perguntei pra eles, eu acho que o Daniel tinha uns 5 anos, qual era o significado, eu não lembro bem, eu acho que era do Natal. E nenhum falou. E eu olhei pra Daniel e disse, Daniel, você é filho de pastor, você tem que saber. Aí na hora eu olhei pra ela e disse, não, ele tem que saber porque ele é crente. Ele não tem que saber porque ele é filho de pastor. Então, muita igreja hoje cobra. E os pais colocam isso. Não, você tem que vestir tal roupa porque você é filho de pastor. Você tem que se comportar assim porque você é filho de pastor. Nós não colocamos esse peso nos nossos filhos. E eu nem admito que ninguém coloque. Eles têm que andar certo, têm que se vestir como crente, dar testemunho como crente, por serem crentes, mas não por serem filhos de pastores. E hoje eles amam a nossa igreja. Vamos dizer, nossas férias, porque tem pastor que tira férias, mas a férias de alguns pastores é assim, eu não vou pregar, mas eu vou para o culto da minha igreja. Não, a gente não pisa no bairro E da nem igreja. se viajar, vai visitar a igreja. Aí a gente vai. A gente vai, mas hoje não é tanto. Mas a gente vai, sim, porque evita. eu me sinto uma desviada. Eu não sei como é que tem crente que passa um mês, 20 dias. Eu me sinto uma desviada se eu não for para a igreja. E o bom é que, como a gente raramente tem condições de visitar outras igrejas, nós aproveitamos nas férias para conhecermos outras igrejas. O que é que está dando certo É. aqui? Como é Aí, o a bom é liturgia? isso. Nós vamos. Agora não atrás de vamos ideias. assim, vamos todo dia procurar o culto. Não. Não. Dizer, no domingo, vamos para a igreja. É o nosso city tour. Mas os nossos filhos não querem ir para outra igreja. Eu acho engraçado. E né? eles vão. E Eu é vou o- pra nossa igreja. Eles dizem mesmo, ó, pai, vou de Uber, eu e o Daniel, a gente vai, eu vou ensinar na escola dominical, eu vou tocar. Ela toca em 2 bandas, e uma coisa que eu lembro bem, a gente nunca deu o privilégio, eu deixo sempre claro para eles.
Antes mesmo deles começarem a cantar, a tocar, nós recebemos alguns convites. As próprias pessoas, pastor, ela tem potencial, vamos aproveitar isso. Ainda não. Sim. E fui eu que disse não. Por quê? De vez em quando há dado um privilégio aos filhos dos pastores. Não, tem que ser igual, por mérito, tudo direitinho. E eu quero só fazer uma adendo àquilo que Dani falou. A mesma coisa é a questão do ministério da mulher do pastor. Tem muita igreja que mata e assassina esposas de pastores, espiritualmente falando, por conta de uma cobrança desacerbada. Veja, o pastor titular é o pastor que a igreja escolheu. Sim. Se por acaso, como eu tive a bênção de casar com Dani sempre foi, desculpa a expressão, barata de igreja. Ela de ir para o matutino, ajudava as irmãs idosas na hora da oração, ela dirigia culto, ajudava o pastor dela e tal. Então ela tinha esse hábito. A mãe era pastora e ela viveu com esse tempo. Mas veja, hoje algumas esposas de pastores estão amarguradas, feridas e algumas, espiritualmente falando, foram assassinadas. Por quê? É a esposa do pastor, então ela tem que pregar. É a esposa do pastor, ela tem que cantar. Tem que É a reger as esposa do mulheres. pastor, tem que reger as mulheres. Tem que ser... Não, gente, não pode. Ela é um membro comum. Ela é a esposa do pastor. O primeiro ministério dela é cuidar dela e da sua família. Se de tabela isso vai abençoar, amém. Veja, houve uma época que Dani começou a pregar lá na nossa igreja. E, lamentavelmente, toda igreja tem os críticos. É comum. As pessoas anotavam, mas não era o sermão. Eram as falhas, os lapsos. E teve um dia que ela disse, eu não vou mais pregar. Eu vou pregar em qualquer igreja, mas na minha igreja eu não prego mais. E ela passou um tempo muito longo sem querer pregar. E eu dizia, Senhor, ela tem potencial. Ela pode ser um instrumento de poder em tuas mãos. E depois de muito tempo que ela estava sem querer, a gente recebeu um convite para ir na Igreja de Deus, o Barra de Jangada. E lá ela pediu, amor, faz muito tempo que eu não prego. Tu pode filmar para a gente avaliar as pregações? E eu lembro que pela primeira vez eu não consegui filmar a pregação dela. Porque aquilo que eu coloquei na minha oração, pedindo para que o Senhor usasse ela como instrumento poderoso, parecia que ela tinha ouvido a minha oração. E ela começou a pregar aquilo que era alvo da minha oração com as minhas petições diante de Deus. E eu vi realmente o Senhor devolver de volta alguém que realmente poderia agregar no reino. Hoje, Dani, o nosso ministério, graças a Deus, apoia o pastorado feminino. Então, hoje, Dani é uma pastora. Hoje, ela é uma mola propulsora no meu ministério, na minha vida pessoal e ministerial. Hoje, um domingo eu prego, o outro, Dani pode pregar. E eu louvo a Deus, para quem não sabe lidar com crítica. Tem gente da igreja que já chegou para mim e disse, olha, pastor, eu lhe amo, mas eu prefiro a pastora Dani pregando. E eu disse assim, glória a Deus. Olha, uma ovelha minha eu consegui fazer melhor do que eu. Tá? É isso que Deus manda fazer. Então, Dani é uma bênção. Então, eu deixo essa dica, claro, todos que vão ouvir. A esposa do seu pastor pode não ser uma pastora. E se ela quiser ficar lá ajudando e intercedendo pelo ministério, é isso que faz da mulher uma ajudadora, capaz de auxiliar. Ela tem uma missão de apoiar também ali o seu esposo. E algumas, obviamente, vai sobrepujar até mesmo o ministério do seu próprio esposo. E isso não deve ser um problema. Mas respeite o limite da esposa do seu pastor. E é lindo que não tem concorrência entre vocês, De jeito né? nenhum. Esse é o mistério do casamento. Porque hoje tantos casamentos estão sendo destruídos, porque eles estão tendo seu cônjuge como seu concorrente. É verdade. Ele não é o meu concorrente, ele é o meu parceiro, ele é o meu companheiro. A questão que hoje, tanto o feminismo como o machismo, entrando nos casamentos evangélicos, aí o que acontece? A concorrência. Não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais. Se ele fez A, eu preciso fazer 2 vezes mais. Sim. Não. Eu sou boa naquilo que eu faço na minha função. O meu esposo é bom naquilo que ele faz na função dele. E juntos nós nos completamos. Eu não preciso ser boa em tudo e ele também não precisa ser bom em tudo. A questão é que hoje é justamente isso. Não, se você fez, eu tenho que fazer também. Eu não posso ficar para trás. Não, eu não vou ficar para trás. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Não, calma. Ele falando agora, eu lembrei do pastor Raspante. A Igreja de Deus, lá em Sobradinho. Brasília. Brasília. Sobradinho, Brasília. É uma grande Igreja de Deus. Tem muitas congregações. Pastor Raspante é uma bênção. E a esposa dele, um amor. Um amor. E ele diz assim, a minha esposa é uma bênção. Lá no cantinho dela,
ela não prega, ela não gosta de ter oportunidade, mas ela faz o papel dela maravilhosamente e ninguém pode fazer, só ela, que é cuidar de mim. Eu preciso de uma esposa que cuide de mim, porque eu já cuido da igreja. E a igreja entende bem isso, que ela foi chamada para cuidar dele, porque ele cuida muito de muitas igrejas e ele precisa de alguém para cuidar dele. E é justamente isso que nós precisamos ver no papel da esposa do pastor. Deus chamou a esposa do pastor para que ela cuidasse do pastor, mas a igreja quer que a esposa do pastor cuide dele, cuide da casa e cuide da igreja todinha. Fica difícil. É verdade, e ainda mais com o título, né? É. Porque você tem o título de pastora, e a gente vê que a pastora Dani, ela é muito expansiva mesmo, né? Gosta de falar, gosta Demais, de, né? de se comunicar, não, é empreendedora, então as pessoas acham que ela tem que estar o tempo todo assim, ligada É no verdade. 220, vamos lá e tal, mas muitas vezes não é isso, De forma né? nenhuma. Graças a Deus que não há concorrência, é nítido isso aí, dá pra ver que vocês se amam muito Eu assim, louvo o a senhor Deus. só falando essa questão de não ligar para os elogios quando elogiam De ela jeito na nenhum. forma como ela prega, na preferência, né? Sim. O senhor Mas acha não é bom, né? verdade, que- não. Vai, É Dani, verdade, tu hoje? não, Vai, é verdade, Dani. não. Ele é meu pregador preferido. Não. É não. Ó, é interessante isso que você falou, Akla. Veja, muita gente não sabe que quando ela desistiu de querer pregar, fui eu que intercedia pela vida dela. E aí eu não estou sendo, o pastor está sendo arrogante. Não é Não, prepotência. Eu não desisti dela. Aí esses dias eu estava muito doente e eu não tinha condições de pregar. Então ela foi pregar. Quando ela foi pregar, eu filmei um pedacinho da pregação dela. E um amigo muito especial nosso, Diógenes, né, Natália e sua família, ele viu quando eu estava filmando ela no altar. Então ela postou recentemente uma coisa interessante. Veja, ele tirou o registro, deu filmando ela, de mim filmando ela, e aí ele foi paquerando, né, tal. Aí eu guardei essa foto e depois eu publiquei o vídeo que eu mostrei. Dani depois pegou o vídeo que eu postei, e também a foto que o rapaz tirou, nosso irmão Diógenes. E ela colocou uma coisa bem interessante. A gente não fez por querer, a gente não fez porque queria essa aprovação. Mas ela disse assim: hoje ele vê algo público que primeiro ele aprovou e ele estimulou quando ninguém estava vendo. Então, como é que eu vou me importar quando alguém diz ela prega melhor do que você, se foi por isso que eu orei? Se o senhor orou, Não. Ela é uma bênção mesmo. E hoje ela me dá descanso. Eu tenho 16 anos a mais do que ela, muita gente não sabe. E a gente tem essa diferença de idade. Eu tenho quase 3 décadas de pastor ordenado. Eu fui ordenado, inclusive, esse mês de junho eu faço 28 anos. Amém. Então, veja, se daqui a 10 anos eu já estiver mais velho e mais cansado, ela ainda tem lenha para queimar, pregando a palavra, e eu vou estar lá como pastor auxiliar dela, com a bengalinha. Mas, rapaz, ainda está dando fruto. É isso, a vida no ministério é essa. É porque tem gente que bota uma coisa muito espiritual. Tem que botar o pezinho no chão e saber que a gente tá para um ajudar o outro. É verdade. Agora, como os dois são líderes, né? Essa que eu vou perguntar daqui a pouco. Por favor. Porque eu quero saber o seguinte da pastora Dani. Pastor Rosivaldo já era pastor, Sim. né? Como é que foi esse encontro aí? Que olhou e disse assim, não, eu acho que ela dá para ajudar no meu ministério, né? Eu acho que ele realmente é o que Deus tem para mim. Quando quem gosta de contar dos detalhes, ele é o detalhista, eu sou do resumo. Eu gosto de ir direto ao ponto, ele é dos detalhes. Eu vinha do término do namoro e eu tinha dito a Deus, eu não quero mais entregar meu coração a qualquer pessoa, porque o término do namoro machuca, né? O término de um relacionamento machuca. Eu quero alguém que seja pra casar. Eu quero alguém que o Senhor envie alguém para casar. E eu vou esperar no Senhor agora. Eu agora não vou mais escolher. O Senhor vai escolher por mim. Eu lembro dessa oração que eu tinha feito. O Senhor vai escolher por mim. E ele já havia ido cantar lá na minha igreja algumas vezes. Mas, Pregar assim, e cantar. Pregar e cantar. Eu nem fazer, nem tchum, nem ele pra mim, nem eu pra ele. Nem tchum. Aí, por fim, num casamento em março de uma amiga nossa, ele foi cantar. E quando ele foi cantar, ele foi cantar, fazer aquele momento da música, né, romântica, no meio do casamento. Ele foi cantar e a menina que estava cantando com ele era uma ex-namorada, que eles já estavam justamente no caminho vindo a Bezerros, ele morava em Vitória de Santo Antão.
No caminho indo a Bezerros, eles já tinham brigado novamente, já tinha terminado o namoro já fazia muito tempo. Então, imagina um clima chato. Só ex-namorado, vocês acabaram de brigar, cantar. Aí ele fez uma loucura que ele nunca fez na vida. O bichinho tava liso. De carona. De carona com o ex-sogro. Aí ele pegou e disse, vou olhar. Vou me inspirar em alguém. Vá, conta, eu sei que você tá com a língua coçando, querendo falar. Fale. Ele quer falar, deixa ele Eu sou a falar. mulher submissa, fale. Jesus amado. Quando eu cheguei na igreja, assim, mesmo tentando explicar, houve um mal-estar. E mal-estar você não se inspira para cantar música romântica, né? E eu realmente, eu admito, eu cometi, eu me arrisquei. Eu disse, Senhor, me mostra alguém para eu me inspirar. Então, estou lá na igreja, cantando a música de Marquinhos Gomes, Nossa Emoção, eu acho que é isso, todo o coração deseja encontrar, era exatamente a minha oração diante de Deus. E eu já tinha visto umas 3 vezes Dani lá na igreja. Só que também não tinha aquele brilho, aquela coisa, não tinha acontecido. Sim. Mas naquele dia era diferente. Ela com a sandália dourada, vestinho de alça, com mostarda, bem penteada, maquiada. E eu olhei assim e cantei a música toda olhando para ela. E ela olhou assim para mim, percebeu que estava olhando para ela. Tá? Ela olhou para trás, aí não tinha muita gente atrás dela e ela, mais assim, para você ver que Deus é o autor dos bons encontros. A pessoa que era irmão da minha ex-namorada nos apresentou. Eita. E naquele dia ali, ela não gosta, ela até hoje ela chateia-se quando eu digo. Eu era pastor de uma igreja em ascensão, mas com muitas dificuldades lá em Vitória de Santo Antônio, a primeira igreja que eu pastoreei. E eu gostei muito, nós conversamos, tudinho, fomos apresentados e tal. E no outro dia, meu amigo pastor John ligou para mim e disse assim, negão, era o carinho deles, ó, aquela menina deixou o número dela comigo caso você quisesse ligar. E eu disse assim, é do meu interesse. E aí naquele mesmo domingo, um dia após, a gente entrei em contato com ela e nós começamos realmente a namorar. E assim, Acla, eu já tinha tido muitas dificuldades, namoros que eu queria casar. Eu namorei para casar, mas lamentavelmente alguns não deram certo. E aí naquele tempo a gente começou a conversar. Eu acho que em 2 meses nós noivamos. 2 meses, não. Nós nos conhecemos dia 27 de março. Com 8 dias começamos a namorar. Dia das Mães noivamos. Isso. Em janeiro do outro ano casamos. Foi 10 meses. Que maravilha. Bem rapidinho. Ótimo. Vocês concordam comigo que casamento de crente tem que ser assim mesmo? Crente olhou, gostou, e assim, a gente teve também algumas Não dá pra crises. demorar muito não, gente. E nós Martins tivemos... fala isso no livro dele, que não existe, fogo no parquinho. Que ele diz, não, se você olhar na Bíblia, não existe a palavra namoro. Sim. Na Bíblia não tem. Quando já tinha um relacionamento firmado, já era com a intenção de casar. Claro que você não deve conhecer hoje e casar amanhã, não é isso que ele está dizendo. Mas você já deve namorar na intenção de casar. Então, antes de começar o namoro, observa, vamos dizer, a mercadoria, né? Como vem. Observa tudo, porque aí vou começar o namoro. Mas vou começar o namoro para conhecer, para ver se vai dar certo para quê? Casar. Casar. E outra, assim, só fazendo um acréscimo disso que ela falou. Eu entendo que muitos teólogos da atualidade não acreditam que Deus diz, ela é a tua, ela não é para você, não é. Veja, é claro que Deus nos deu sabedoria de escolher uma boa filha, uma boa irmã. Na verdade, um parâmetro para você saber que essa pessoa pode ser uma bênção no futuro. Mas nós tivemos ainda uma crise por conta de algo que ela tinha planejado. É o que eu ia perguntar a vocês. Se primeiro a senhora deixou, né, o telefone, porque tinha convicção, assim, deu aquela certeza no seu coração quando a senhora encontrou ele. Eu acho que vai dar certo. Já foi uma confirmação de Deus. Não, eu olhei assim, vai dar certo. Dá certo investir, né? Dá certo investir. A mulher tem uma visão investidora. A longo prazo, né? Já vi que eu vou sofrer agora. Compra da planta para investir, exatamente. Né? Para valorizar. Ela me chamou de feio no passado. Não sei se vocês perceberam, ela disse. Ele era magro, feio, cabeçudo de feio. Era verdade. O senhor era um pastor em ascensão, comercialmente falando, eu era feio para acabar mesmo. E é verdade. Ela casou comigo, estava com 2 anos o óculos vencido. Quando ela renovou depois do casamento, disse, vixe, é tu? Ai, Jesus, já entrei. Mas foi verdade.
Ela tá brincando, mas foi verdade. Ela tinha, na verdade, um plano muito lindo na vida dela. E eu já tinha 35 na época, ela 19. E aí ela uma vez chegou para mim, depois do noivado, e disse, olha, eu sei que você tem a necessidade de casar, mas eu não quero casar agora. Ela era gerente de uma farmácia, de uma grande amiga dela, nossa amiga hoje em comum, Graça, e ela simplesmente disse isso a mim. Ela falou comigo, eu quero terminar o meu curso, acho que faltava 3 anos ainda, se eu não estou equivocado, faltava 3 anos para ela terminar o curso. E ela disse, depois que eu terminar o curso, a minha faculdade, eu quero ir para uma posição melhor no mercado de trabalho. E só quando eu estiver formada e estabilizada financeiramente, aí é que eu vou pensar em casar. Aí, veja, isso para mim era um risco, porque ela precisava de 4, 5, 6 anos. Então, eu com 35, vou casar depois dos 40, eu já estava naquele salmo, né? Senhor, apressa-te em me socorrer. Não, eu disse não. E agora sim, eu também fui pé no chão. Eu chamei ela para conversar e disse, olha, veja, você tem planejado a sua vida e eu não quero ser o atrapalho dessa situação, o atrapalhar dessa situação. Então, veja, não dá para mim. Eu não posso forçar você a assinar um termo e registrar em cartório, reconhecer firme, você assinar dizendo, olha, eu vou passar esses 5, 6 anos e depois que eu estiver assim, eu sou obrigada a casar com vocês. Não, algumas coisas que eu temia. A coisa mais fácil do mundo era parecer um caba mais bonito, que eu não era modelo. Primeira coisa. Exatamente. Olha, se eu mostrar uma foto daquela época, só Jesus. A outra coisa. Então, se aparecesse um caba bonitinho, já vencia para mim. Aí também estabilidade financeira. Eu não tinha onde cair morto, eu fui de carona, porque o último dinheiro que eu tinha da igreja, eu tinha comprado um saco de cimento para terminar um reboco. Sim. Então a igreja não era estruturada. Aí a outra coisa é exatamente, eu não poderia obrigá-la a isso. E aí, por que eu estou contando isso? Nós estávamos em crise, viemos aqui para Barra de Jangada, estávamos na casa de uma irmã minha, e lá a gente tinha decidido que iria acabar o relacionamento. E para você ver que Deus interfere às vezes, e Ele é o autor dos bons encontros, ela dormiu com as meninas num quarto, eu dormi com os meninos no outro, e no outro dia eu ia levar ela de moto daqui de Recife para Bezerros. Jaboatão, né? Barra de Jangada, Jaboatão. Resultado, quando a gente ia sair, Áquila, sem nenhuma pretensão, a gente nem ia orar naquela hora. Uma irmã, amiga da minha mãe, diz assim, olha, eu estou sentindo de orar antes de vocês irem. Só que Dani tinha passado a noite orando no quarto e eu no outro. E aí, quando a gente estava simplesmente orando, diz, olha, Deus, eu a amo, mas não dá para mim. Eu não vou esperar. E ela também. Eu o amo, mas eu não vou continuar. Eu não quero me casar agora. E, para a glória de Deus, a irmã fez um círculo na sala ali onde minha irmã morava e começou a orar. E quando a gente começa a orar, nós somos pentecostais, acreditamos na continuidade dos dois. Uma irmã que até hoje eu não lembro o nome dela. Ela é muito amiga da minha mãe. Dani orando, e em resposta da oração, ela buscou Dani lá no cantinho dela, botou no centro daquele círculo, pegou na minha mão, botou lá no círculo e começou a falar. Eu vou falar contigo, mulher, como tu me pedisse que eu falasse, como um homem fala com um homem. Eu tenho propósito na união de vocês. Pegou a mão dela, colocou em cima da minha e disse, tu vai cuidar dele e ele vai cuidar de ti. E orou pela gente ali. Então, veja, depois disso nós não retomamos a nossa vida, continuamos, como a gente disse, casamos e hoje estamos. Eu estou há 28 anos como pastor e tenho 21 anos de casado com ela. Para a glória do Senhor. Então, Deus, Ele não une somente pessoas, Ele une propósitos. E para a glória de Deus tem dado certo. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, tem sido a nossa pedra de ajuda. Amém, glória a Deus. Eu ia até comentar, né? Quando tem o propósito, quando o Senhor olha para um casal, né? Ou para duas pessoas assim, vem que há um potencial para a obra dele, né? É pela obra, é pela missão, é pelo propósito. Ele não deixa, né? Que aquilo se desfaça, ele não deixa que aquilo... Porque a senhora estava disparada, né? Jovem, né, pastor? 19 anos, estava com tudo aí pela frente, né? Para se formar. A senhora chegou a se formar? 9 anos depois. Porque casamos em janeiro, ele foi transferido automaticamente lá para Natal. Quando ele foi transferido para Natal, nós não tínhamos condições de financeira. Éramos noivos, nem éramos casados.
quando a gente casou, né, e foi A transferido. gente já. casou e foi pra lá. Precisou casar pra gente ir junto pra Aí lá. a igreja não tinha condições de pagar meus estudos. Aí tranquei. Aí teve tempo que comecei, aí depois tive que trancar. Aí engravidei com 6 meses de casado. Aí eu engravidei. Foi tudo muito rápido, nosso casamento, muito rápido. Então foi rápido. Deus ouviu a oração. Ele orou mais do que eu. Porque tudo, logo pra casar logo, ter menino logo, foi tudo. Ele orou a Deus pedindo um casal. Deus mandou veio um o casal. casal. E eu disse que só queria um, não queria mais nenhum. Deus deu a ele mais um menino. Tá? Engraçado, abrindo parêntese aqui, aí uns dias desses, minha menina fez: pai, eu tô precisando de um pix pra isso. Ele, não sei o que, ele. Aí, o que foi que ela falou no seu sonho? Ela disse assim, o senhor lembra do seu Seu sonho, sonho? que queria um casal? O preço do sonho é isso, é sustentar o Fazendo sonho. um pix para o seu sonho. Obra- Faça um pix para o seu sonho. Sustente o seu sonho. Eu não Ó, o problema é contar pros filhos a história, né? Aí eles começam a passar na cara, né? Exatamente. Foi o senhor que orou para que eu viesse? Que eu viesse. Aí, pronto, aí por conta disso, aí quando ele foi transferido novamente depois para Pernambuco, aí foi que teve condições financeiras de pagar para eu poder terminar o meu curso de Ciências Contábeis. Aí foi, minha mãe disse que foi mestrado, doutorado. PhD no curso só. No curso só, que Mas a 9 luta que anos. nós passamos. Eu acho que tem uma coisa que deve ser dita, aquela da nossa relação familiar, foi a gente ainda estava noivo. E Deus realmente falou mais uma vez comigo. Eu era pastor de Vitória de Santo Antão, era noivo dela, e Deus fala o meu coração. Olha, você vai receber 3 convites, mas eu preciso que você tenha sintonia comigo, porque eu só estou em um deles. É muito sério um negócio desse. forte E demais, eu estava lá em Vitória de Santo Antão, na Igreja de Deus de lá, e de repente eu começo a receber alguns convites. Então, um grande amigo meu, hoje saudoso, Estevão Vieira, era dono da Tecpel, e o filho dele estava começando a aprender, e ele me faz um convite. Rosivaldo, estava vendo aqui e tal, e lembrei de você, estou precisando de alguém para ser diretor do meu telemarketing. E Deus disse a mim, não é esse convite. Eu disse, olha, Estevão, quero te agradecer por tudo, mas Deus tem outros propósitos para mim. Ele disse, como é que é, Rosivaldo? Eu disse, não é o que eu quero. Outro também, grande amigo meu, que foi chefe meu na Rilisa, uma empresa já não existe mais, também me chamou para ser vendedor regional, da Regional Nordeste. Não sei se Master Print ou Max Print, não lembro bem agora. Mas Deus também disse, não é o convite. E aí só faltava um. E aí o meu supervisor regional na época, um goiano lá de Goiás, obviamente, ele me liga. E antes de ligar, Deus fala comigo. É este convite que eu quero que você aceite. Eu não queria casar? E veja como Deus providenciou o nosso casamento. E quando eu atendi o telefone, eu não disse alô, eu disse ao bispo Silvio Ribeiro. A minha resposta é sim. Aí ele, Rosivaldo, como assim? Como assim a resposta é sim? O senhor não vai me fazer um convite? Como é que você sabe? Vem aqui agora. O escritório regional ainda é lá na Ibiribeira e a gente correu para lá. Quando ele chegou lá, ele estava com a mão na cabeça, assim, aperreada. Ele disse, por que você disse que era assim a sua resposta? Eu não entendi isso. Eu disse, me diga o que o senhor quer. Aí ele disse, não, o pastor de Natal acabou de entregar a igreja. Faz uma semana que eu oro e na minha mente Deus só coloca você. Então, a resposta é sim. Foi o que eu disse antes de o senhor falar qualquer coisa. Ele disse, tá bom, vamos. Éramos noivos, fomos com ele na picape, vinho dele lá para Natal. E veja, éramos noivos. E lá, nesse culto, ele chamou a igreja, falou e me chamou para eu ir lá na frente. Eu ainda era pastor de Natal, ninguém sabia de Vitória. E lá em Natal, ele me chamou à frente e me deu posse como novo pastor do Rio Grande do Norte. Eu ainda pastor em Natal e noivo dela. Então, quando terminou, ela... Acho que você foi lá pra frente também comigo naquela hora que ele orou, não foi de joelho? Lembra? Esse detalhe eu não lembro. Ele é detalhista, eu não Eu sou lembro. detalhista. E ela foi comigo lá. Então, eu fui empossado o novo pastor de Natal, noivo dela. E quando terminou o culto, eu cheguei pra ela e disse, pronto, agora Foi a gente dia tá... 1º de janeiro. Dia 2. Dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. Após. Quando a gente simplesmente 2 de chegou, aí eu disse a ela, ou a gente casa, ou lamentavelmente o noivado vai ter que acabar. E ela chegou para mim e fez assim, eu caso. E veja,
A gente casou nesse mesmo ano, 28 dias depois. Casamos na igreja. Deus providenciou tudo. Lembra que a igreja não tinha nem recurso para mim, que eu fui de carona pro casamento. Lembra disso? Lembro. A igreja estava terminando aquela reforma, para você ter ideia. E Deus providenciou um casamento. A gente casou no civil, casamos na igreja, só que de tabela a gente já tinha que ir direto para Natal. A gente só não foi direto porque o nosso supervisor nos deu uma cortesia para a gente passar 2 dias aqui no hotel em Piedade. Se não fosse isso, a gente já tinha que ir direto. Então, veja, o casamento aconteceu pela necessidade. Entendeu? Então, quando Deus, na verdade, tem o propósito, ele cria as situações. E, veja, não foi uma promoção. Foi uma das minhas maiores e mais traumáticas escolas ministerial foi em Natal. Ela teve que trabalhar, eu era integral, cheguei a trabalhar com vendedor em shopping center. Como é que um pastor trabalha na escala de um shopping center? Como é que vai atender, né? Como é que vai atender? Cheguei a alguns cultos, 15 para as 9, algumas vezes eu chegava no culto. Porque eu precisava, porque a igreja não tinha um recurso. Ela foi trabalhar numa farmácia e, graças a Deus, passamos 6 anos. E hoje, para a glória de Deus, casados com os nossos filhos, pastoreamos a igreja da nossa mocidade. Glória a Deus. Até nisso Deus foi... Agora, uma coisa, ele começou a falar da festa, porque nós não iríamos fazer festa. Porque não tinha dinheiro. Eu não tinha R$1 no bolso, nem ele. Foi no de repente. Só que cidade interior, se você casar... E se foge... E não vai dar uma festa, casa o quê? Grávida. Casou É, buchuda. antigamente eles fugiu. Fugiu. Se perdeu. Exatamente. Nem sabia que ia casar. Foi do dia pra noite que a gente realmente foi... Ele só ia ver como era a igreja, mas ele não sabia que já ia ficar como pastor. Nem eu sabia. Ele não sabia. Aí, quando eu volto de Natal, aí ele vai e fala pra minha mãe e pro meu pai. Vai casar. Então, já imaginou do nada. Aí pede demissão. Aí vamos casar. Casar como? Não tem dinheiro. Isso, eu desesperada. Não tem dinheiro. A gente vai casar como? Aí Deus usou minha patroa. Vamos, minha mãe, uma mulher de fé. Vamos olhar o vestido. Mãe, eu não vou, não tenho dinheiro. Vamos só olhar o vestido. Mãe, eu não tenho dinheiro. Vamos fazer só no civil. Vamos só olhar. Quando a gente for olhar um vestido lá em Caruaru, olhei vários, nenhuma. Quando vesti um, linda, a mulher pegou e disse, olha, ele é novo. Ninguém vestiu. Nunca foi uma usado. coleção nova. Aí o homem mostrou pra cá e fez, olha, eu vou fazer um preço de aluguel que não faço pra ninguém. Eu faço por R$600. Aí eu, mas mãe, eu não tenho dinheiro. Disse, calma, Deus vai mandar. Aí a minha patroa disse, não, o aluguel do vestido vai ser meu presente. Glória. Aí manda a minha patroa, que também era muito amiga nossa, ela deu a decoração da igreja. Aí juntou a igreja dele, nós vamos dar o buffet. A irmã dele, eu vou dar o bolo. A igreja da minha mãe, que ela era pastora da graça na época, nós vamos dar o refrigerante. Uma frisa lotada com refrigerante. Deus foi, olha, eu sei que foi gente que nem ele conhecia. Foi até de olho só. Porque não teve convite nem senha. Muita comida, não faltou Foi. comida. glória. E assim, né? Deus me livrou de um problema grave. Você casa quer ter sua lua de mel, como normal, né? E a gente ia dormir. A primeira noite da gente ia ser na casa da minha sogra. Porque não tinha nem Não tem bebê. outro lugar. Eu disse, meu Deus do céu. Aí meu líder regional, né? Esse que tinha nos dado a posse, aí disse assim, a gente vai e tal. E ele foi e nos deu 3 diárias aqui no Golden Beach, em Piedade na época. Foi... A lua de Na época, na época era era um louco. coisa. Era. Mas assim, em tudo isso nós vemos a mão de Deus. Nisso, eu digo, olha, quando você coloca no seu coração, eu vou casar. Ou senão eu vou ter menino, Deus providencia tudo. É. Uma coisa que a gente diz aos noivos lá da igreja. Ai, a gente quer muito casar, mas não tem dinheiro. Digo, coloque a data. Decida uma data, você vai ver que Deus vai abrir as portas que eu não sei lhe explicar. Mas todo mundo que faz isso, você dá um passo. Você só precisa dar um passo. E o chão, Deus coloca debaixo dos seus pés. Verdade. Você marca a data, Deus vai dar. Da mesma forma, quando engravidei de Liz, nenhuma das minhas gravidez foram planejadas. Quando eu engravidei de Liz, meu Deus do céu, já é uma luta financeira horrível. Horrível, mas Deus não deixou faltar nada. Eu lembro que a situação pública lá de Natal, na época, não sei hoje, na época não era fácil, era muito difícil. Os médicos lá, a saúde. Tudo, esse negócio de ultrassom, rede pública, não tinha não, muito difícil. E eu lembro que eu tinha que pagar a
consulta para Annalise. Era R$ 35. E não era nem todo mês, porque pagava 35 esse mês ou dava o direito ao retorno. E teve um mês que eu lembro que eu não tinha R$ 5 para completar a consulta com a médica. E eu lembro que, porque justamente só tinha os 35, mas só que ainda tinha passagem. Eu fui lá, olha, eu queria me consultar, só que tá faltando. Não tem como juntar não dá, infelizmente não dá. E eu voltei chorando, disse, meu Deus, se eu não tenho R$ 5 para completar uma consulta, a quem dirá sustentar a minha filha? Como é que eu vou sustentar, Senhor, minha filha? Como é que o Senhor me deu uma filha que eu não posso sustentar? Eu me lembro que eu chorei muito nesse dia. E Deus proveu tudo. Olha, minha filha, ela ia todo culto com uma roupa nova. Ela nunca repetiu roupa, veja. E era nova, porque quando ela nasceu, Deus deu tanta roupa, tanto sapato. Não faltou nada. Eu lembro que eu não tive condições de amamentar a Liz. E o leite dela não era leite ninho, era leite nestogênio. Naquela época, nós gastávamos 350 por mês. Quando o salário mínimo era mais ou menos isso. E eu lembro que nem o leite dela faltou. Então, Deus, ele é um Deus fiel, que ele cuida. Quando você... Deus, ele é um Deus tão da família, que quando você diz assim, eu vou ter um filho e vou casar, Deus vai providenciar. Pode você não ter um luxo, mas o necessário, ele provê. Ele provê. Amém. Glória a Deus. E vendo assim, né, vocês dois, né, nessa liderança toda, essa coisa bonita, aí casou, e aí, para resolver os pepinos? Misericórdia, Jesus. Quem é? Mulher, porque, olha, foi Lodebar. Quem é o primeiro a chegar assim e dizer, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar? Ele. Nas brigas, você tá falando, né, nas pastor? discussões. Nas brigas, ela né, tá pastora falando. Dani? É ele. É ele, né? Olha, a Karen. Aquilo, vê só, casar, na verdade, é uma decisão. Eu sei que é muito difícil você conviver com uma pessoa. Ninguém vem a dizer que a adaptação até o conhecimento é. Tem gente simplesmente que ainda hoje bota o sal na geladeira. Formiga não come sal. Mas tem gente que tem um hábito. Mas tem cônjuge que deixa o açúcar fora da geladeira e enche de formiga. E vai encher de formiga. Tem brigas conjugais que às vezes é porque alguém em casa tem o hábito de escovar os dentes e deixar o creme dental sem a tampa. Entendeu? Então, assim, quando eu casei, tudo que eu vivi que eu não gostaria de ver na minha família, a gente foi. Então, é uma decisão. Eu também não posso dizer aqui que eu sou uma pessoa fácil. Entendeu? Eu não sou uma pessoa fácil. Mas eu decidi casar. Então, eu prefiro estar casado. Então, como esse era o meu maior sonho, claro que hoje ela é bem tranquila em relação a isso, então a gente senta e conversa. Geralmente, na hora daquela tensão, eu não falo. Porque ninguém fala com a cabeça quente. Então, eu dou um tempo, deixo. Depois de um tempo, quando eu vejo que a coisa está mais amena, senta, coloca. Do mesmo jeito, eu estava dizendo a alguém esses dias, veja, eu sou um pastor evangélico. Mas algumas vezes a minha omissão, algumas palavras, por mais que eu não quisesse, saiu. Palavras que causou amargura nela, palavras que a fizeram chorar. Porque às vezes também a gente estoura. E lamentavelmente num casamento a gente só tem um ao outro. Então nos permitimos ser de fato e de direito como nós somos. Mas não vejo nenhum problema. Graças a Deus a gente vai. Não pinto para ninguém que somos um casal perfeito. O diabo atenta, bota os laços, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, Dani é realmente uma bênção, tudo, mas de fato eu gosto mais de tomar iniciativa. Quando a coisa tá brava, tá assim, vamos acalmar, vamos lá. Porque por mais que você se esforce para fazer o melhor, você nunca vai fazer 100%. E assim, são personalidades, né? Isso. Muito Pastora diferente. Dani sempre foi assim, o pastor também sempre foi assim, né? Aí Deus resolve unir. Os opostos se Aí atraem. Deus resolve unir os dois para esta obra e que tem dado frutos, né, pastora Dani, pastor Rosivaldo, para a glória de Deus, né? Vocês são um casal assim que realmente deixa a gente muito à vontade, né? E nos passam muita história boa, viu? Para a glória de Deus. Que coisa linda ver assim essa junção, né? Dessa intrepidez da pastora Dani, de ser essa mulher mesmo, vamos lá, vai pra frente, e o pastor, mesmo com a calma dele, né, ali unido, equilibrando, isso é muito bom, isso é maravilhoso. E os meninos
também vão aprendendo E é a mesma personalidade. A menina é muito da minha personalidade. E o menino é muito a personalidade do pai. Nossa. É incrível. É. Eu não me acho mais calmo. Eu só É. me controlo mais. É. Eu também sou chato, mesmo, viu, pastor, Acla? porque eu nunca lhe vi, não, assim, não. Ela convive comigo às vezes. Eu já vejo, tô ficando o senhor assim, mais ranzinza. emotivo. Ah, ele é. Né? Sou. Ele Mais é, chorando. Ele é carinho, ele é o romântico da história. Ele é muito romântico, ele é muito carinhoso. Eu não, eu sou direta, Prática. prática. O negócio é praticidade. Ele não, ele é detalhista. E Deus eu já aprendi. Eu esperei, mas não tive. Disse, Deus, tá bom. Ela tem um restante que compensa. Uma vez eu levei ela lá na Paraíba e a gente foi ver lá o pôr do sol. A pessoa chama Praia do Jacaré, né? E assim, eu vou pedir perdão, é a experiência dela. A minha foi boa, a dela não foi. E a gente foi, tudo e tal. Aí tinha um catamarãzinho que você pode ir para o leito do rio, né? Que não é praia, é um leito do rio. Aí eu disse, vamos, Dani. Eu disse, vou não, tô com medo de enjoar. Aí ela ficou com uma irmã na margem do rio. E eu fui no catamarã com os meninos, tudinho. De repente sai aquele balseiro, né, com uma pessoa toda de branco, tocando um bolero de Ravel, enquanto o sol tá se expondo, né? Se pondo, né? Aí, quando eu menos espero, eu olhando, meu Deus, ela deve estar ali amando, apaixonada, tal. E aí, quando eu menos espero, aí deu aquela vontade, sabe? Eu lá do outro lado, olhando para ela, aí vou fazer um coração e vou gritar bem alto, eu te amo. Aí eu acho que foi Deus. Hoje eu acho que foi ele. Porque ele diz assim, faz isso não. Faz não se queima não. Fica quieto aí. Espera aí pro outro lado. Tal. Eu disse, tá bom. Aí eu fiz o coração, mas não gritei. Aí quando eu cheguei do outro lado, Dani, meu amor, você viu que coisa linda. Disse, lindo o quê? Cuidado. O caba simplesmente tocando desafinado. Um homem todo de branco, parecia que estava fazendo alguma coisa esquisita, contrária à nossa religião. Eu não gostei, foi de nada disso. Aí eu olhei assim. Aí depois eu fui aprendendo. Rosas, Dani não gosta de receber rosas. Como é que uma mulher não gosta de rosas? Ela diz assim, meu filho, você quer me agradar? Me dê um sapato, um cinto, uma bolsa. Me dê um pix. Aí eu disse, então a gente vai. Agora, realmente, depois de um tempo, de vez em quando ela vai. As publicações mais românticas hoje é com ela domina melhor o Instagram. Ela gosta de publicar. Hoje ela tem mais romantismo, até mais do que eu. Eu já estou há 3 anos para virar da melhor idade, então hoje eu estou mais ranzinza. Não, esse dia mesmo eu fui, pronto, fora de qualquer data. Eu acordei mais cedo, eu disse, vou levar o café na cama para ela, aí fui. Mas veja como eu estou, a minha paciência. Quando eu estava terminando de montar a bandeja para levar, ela aparece na cozinha. Desapareça, vai lá para a cama agora. Ela olhou assim para mim, bem sério. Porque acabou a surpresa. Mas assim, ela faz muito mais isso. O café, vamos tomar um café, vamos dar uma caminhada no calçadão, tal. É mais ela. Por quê? Eu já tenho um pouco mais de estrada, mas a gente hoje tem esse equilíbrio. E eu não me acho, viu, Acla? Se eu fosse realmente escolher, se eu estivesse no lugar dela, ela não casaria comigo. Eu sou chato. Porque tem gente que só me vê pregando, cantando. Aí a gente não vai mostrar que a gente é ali. Mas eu tenho minhas falhas, meus defeitos. Mas Deus tem me Mas eu dado... casaria com você de novo, meu amor. Está ao vivo. É porque foi Jesus que uniu mesmo. Foi Você uniu, tá mesmo. unido e acabou, Só né? a graça. Agora, do outro. eu gostaria muito de conversar mais com vocês. Sim. Mas só que a produção já está... Ali, o tempo. 5, 4. Eu queria muito que vocês agora deixassem uma palavra. Vocês escolhem aí. Se um fala uma parte, outro fala outro. Uma fala para a mulher, outro fala para o homem. Todo mundo, ou escolhe para um dos dois falarem. Para as famílias que estão assistindo o Papo de Família agora e que vão assistir, né? Não somente na transmissão, mas que vão assistir. Qual é a mensagem que vocês trouxeram aí do coração de vocês para a gente? A palavra que eu tenho para todas as famílias é uma palavra que tem me chamado muita atenção. A palavra é empatia. A ideia da empatia é se colocar no lugar do outro. Veja, é claro que eu tenho alguma vantagem. Hoje eu sou ministro do Evangelho de tempo integral.
A igreja não me dá outra opção de trabalhar pelo volume de coisas que tem. Então, eu tenho em casa, eu estou em casa, o marido vai para o trabalho, meu trabalho é mais a igreja, aconselhamento, visitas pastorais, a hospitais, prisões. Então, a gente faz tudo isso. Então, eu tenho tempo. Então, hoje eu ajudo minha esposa nos afazeres de casa. Se você não quer uma mulher estressada, gritando com os meninos, gritando com você, não querendo namorar e tantas outras coisas que são problemas, é se colocar no lugar. Então, hoje mesmo ela estava, amor, lava esses pratos, e a pia estava meio cheia depois do almoço. Mas a gente lava, a gente ajuda naquilo que pode para diminuir o peso dela. Então, é empatia. A mesma coisa a mulher deve fazer com o marido e os filhos devem fazer. Porque se todo mundo for consciente dentro da casa, o ambiente melhora. E isso é o que a Bíblia diz. A mulher deve ser submissa não como um peso, mas pelo marido que se sacrifica pela esposa. Os filhos devem ser criados. Quando a Bíblia diz assim, não provoquei a ira dos vossos filhos, você não pode ensinar com a palavra e ser um mau exemplo dentro da própria casa. Então, vai buscando em Deus essa harmonia. A Bíblia é o livro que é o manual da família. Então, que vocês possam ser bem-sucedidos, orem mais, leiam mais, e empatia seria a palavra-chave para basear aquilo que a Bíblia diz. Efésios 5 vai falar exatamente sobre isso. Cada um no seu devido papel. O homem precisa ser o provedor, o protetor da família, entendeu? A esposa é aquela que circunda, está ali ao lado, não é atrás de um marido bem-sucedido, é do lado. Ela está ajudando, cumprindo a missão que Deus deu a ela. Então, esta palavra, eu sei que não é muito bíblica, mas é o contexto que a Bíblia vai falar em Efésios 5. Empatia. Cada um cumprindo o seu papel e a família ganha a harmonia com a ajuda daquele que não é aquele que fez um projeto. Veja, não tenho nada contra os slogans. Família não é um projeto, família é uma criação. E não permita que o Estado venha tentar ensinar a sua família como agir. Primeiro Deus criou o paraíso, colocou o casal e simplesmente a família prosperou. Então o Estado é para ajudar. O que é família é o que a Bíblia diz que é família. Amém, amém. Eu quero agradecer a vocês por essa aula, né? Por essa alegria de ter vocês aqui no nosso podcast, no Papo de Família, né? E que a gente possa ter muitos outros episódios com vocês aqui. Para a glória de Deus. Depois a pastora Dani vem sozinha, pra gente falar só com a mulherada. Depois o pastor vem sozinho, falar só com os homens, né, pastor? E outros assuntos pastorais também, por que não, nos outros podcasts. Vamos, amém? Obrigada, viu, minha gente, por nós ter agradecemos. atendido aí com tanto carinho o nosso convite. É uma Obrigado, Acla. Uma honra estar aqui. Agradeço a toda a equipe Maranata e a todos que vão ouvir esse podcast também e vão ver. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E a você, muito obrigado por ter estado conosco. Passou rápido, não foi, minha gente? Quando a conversa boa é assim, viu? No instante passa. Você pode compartilhar, você pode aí divulgar para todo mundo mais um episódio aqui do nosso Papo de Família dentro do Maranata Cast. E até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Beijo no seu coração. Tchau!